La decisión la teníamos tomada ya hace un tiempo con mi familia, porque, como dije recién, en todo momento sentí que el club quería contar conmigo, y eso para mí fue fundamental. El proyecto que me acercaron para mí fue muy importante. En el mediocampo, cualquier parte del mediocampo me va a sentir cómodo. Después, bueno, es una decisión del entrenador en donde él sienta que puedo aportarle más al equipo, y bueno, donde me ponga, o si es de arquero igualmente, intentaré de aportarle al equipo lo que mejor pueda hacer. Por suerte tengo la fortuna de tener dos compañeros de la selección, un ídolo del club como es de Arrasca. Para mí, que me llevo muy bien, es muy importante que esté dentro del plantel. Siempre he tenido conversaciones constantemente con él. Fue uno de los que empujó para que estuviera hoy acá. O Tite ele já pode contar com você para a estreia do Flamengo no dia 17? Sí, es real que terminé de jugar el último partido el 22 de diciembre. Luego, con el tema de mudanzas y demás, un poco cansado, pero ya estoy acá, ya estoy pronto, ya estoy entrenando a la par del equipo, y si el entrenador decide darme minutos el próximo partido, estoy disponible. Quase 78 milhões de reais o valor investido pelo Flamengo para trazer o De La Cruz, que diz, Antero, que está pronto para estrear. Se for no Campeonato Carioca, já está à disposição. Depende agora do Tite. Fosse você o treinador, seria titular no seu time? Boa noite. Oi, salve, Edu, Elton e queridos fãs de esporte. Veio para ser titular. É uma contratação muito bacana, custosa, a melhor até agora, pelo menos em teoria, neste começo de ano, nessa fase de mercado nacional. É jogador para dizer para o Tite: professor, estou aqui, presente. Como ele disse, né, jogou 22 de dezembro, precisaria talvez um tempinho a mais para dar uma repousada e depois entrar em forma. Mas como acabou de chegar, está com vontade, com ganas, espero que o Tite saiba como utilizá-lo com inteligência, não que o Tite não tenha absolutamente, mas com equilíbrio, ou então equilíbrio, né? Faça com os seus colaboradores uma avaliação da situação física do De La Cruz e, com isso, aos poucos, nos treinamentos, vá testando qual possa ser a melhor posição para ele render e ganhar o seu espaço no Flamengo. Gostei da forma como se referiu ao clube e se nota, né, um jogador jovem, embora começando a entrar naquela melhor fase da carreira, com seus 26, 27 anos, e tem muito a mostrar ao Flamengo, como ele lembrou um de seus connacionais, o Arrascaeta. E vou falar uma coisa para você, Edu, ele tem uma coisa de legal já, o De La Cruz. Ele nasceu em 1º de junho, portanto é geminiano, nasceu um dia antes do que eu, portanto é mais velho. Muito bom, vamos ver esse meio de campo, né? Se vai ser Eric Pulgar, Gerson, aí é o Arrascaeta jogando ao lado do De La Cruz. Seria uma opção de fazer um meio campo mais forte, mas aí tem que tirar alguém da frente, né? Enfim, o Tite vai ter que resolver esse quebra-cabeça. E tem Bruno Henrique também, 33 anos, contrato de 3 anos de duração agora. Ele falou com a imprensa também nesta sexta-feira. Recebi proposta de outros clubes, sim. Fiz o meu melhor aqui para poder sempre ajudar o Flamengo, mas o mais importante foi a minha decisão e, como eu falei, a decisão da minha família. Então essa decisão foi super fácil e eu tinha total certeza que no momento certo
as coisas estavam caminhando, a gente sabia que tinha outras prioridades, mas sempre deixaram claro para mim que a prioridade minha, da minha parte, era ficar também. O pensamento, o foco é o mesmo, de poder fazer um grande ano, né? Onde a gente não teve um ano tão bom em 2023, mas que serviu de lição. Acontece para todo mundo, aqui um pouco mais, porque o Flamengo é movido por títulos, um time que tem uma camisa tão grande, sempre será movido por títulos e conquistas. Todo mundo tem que saber o protagonismo que tem que ter durante o ano, durante os jogos. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Eu vou fazer a minha parte, vou sempre, como eu falei, procurar ajudar todo mundo. Espero também que todo mundo se ajude para a gente trilhar o nosso caminho, né? É curioso, né? Reapresentação do jogador, e nesse evento o Landim falou sobre... Desculpa, o Bruno Spindel falou sobre o interesse do Flamengo em 3 jogadores. Confirmou, Léo Ortiz, Vinha, o zagueiro do Bragantino, Léo Ortiz, o lateral Vinha e o atacante Luiz Henrique. São os 3 que o Flamengo ainda pretende buscar, mas reapresenta o jogador que consegue, Elton, um contrato de 3 anos, que era o que ele queria. E a gente fica se perguntando, será que o desejo do Palmeiras de contar com o Bruno Henrique ajudou a ter o contrato que ele queria no final das contas? Boa noite. Boa noite, Edu, para você, Antero, boa noite, fã de esportes. Eu acho que teve uma influência, né? O Bruno Henrique é um jogador ainda, mesmo com 33 anos, eu acho que voltando de uma lesão grave e mostrou qualidade, mostra que fisicamente é um jogador que ainda pode, quem sabe, né, cumprir esses 3 anos no alto nível. Curioso, né, que o Flamengo também negociava com o Everton Ribeiro, que é um ano mais velho, e o Everton Ribeiro queria mais de 1 ano, o Flamengo só quis dar 1 ano para o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique, 1 ano mais novo, conseguiu 3 anos de contrato, né? Essas são as negociações que os clubes acabam fazendo aí com jogadores, que os detalhes a gente acaba não acessando. Mas, de fato, é um jogador que vai ser importante, como vem sendo, né, importante para essa equipe do Flamengo, dessa geração de 2019, tão vencedora. É o jogador mais regular. Isso a gente não tem nenhuma dúvida, até pela questão da lesão, dele ficar muito tempo afastado e voltar e ter sido importante. Eu acho que é um jogador que é fundamental para esse time do Flamengo ainda. E é um jogador que Tite gosta muito, né? É o jogador do 1 contra 1, é o jogador da velocidade ainda. É um segundo atacante que entra na área para finalizar com os pés e pelo alto também, de cabeça, né? Faz muitos gols assim, atacando espaço e cabeceando dentro da área. Então é um jogador ainda que tem valências importantes para essa equipe do Flamengo. Foi bom para ele também, né, Edu? É lógico que uma transferência para um outro clube grande do futebol brasileiro traria ainda protagonismo para um jogador que é importante, né, para o futebol aqui no Brasil. Mas num lugar que ele já está habituado, onde ele conquistou muita coisa, onde ele sabe que ainda tem espaço e jogará muito, não tinha por que mudar. Eu acho que a opção acabou sendo a melhor possível para o Bruno Henrique. Que tem 2 torcedores em casa, 2 rubro-negros que fizeram campanha para o papai seguir jogando no Flamengo. Tem a disputa com o Cebolinha, né, que jogou no final da temporada bastante com o Tite, que vai ter quebra-cabeças para resolver. Na entrevista coletiva de apresentação do De La Cruz e também do Bruno Henrique, falando da renovação de contrato, após o Bruno Spindel e o Marcos Braz concederam entrevista que acabou se tornando o grande destaque do dia. E entre as respostas que eles deram, consta uma que eles falaram o seguinte: negociações no momento no Flamengo, que nós estamos tratando oficialmente, Léo Ortiz, Matias Vinha e Luiz Henrique. Eles descartaram o Evander. Não sabemos se é uma estratégia, se é uma tática para deixar de lado, mas os próprios falaram isso, né? O Luiz Henrique, o Bet pediu 18 milhões de euros. Eu não acredito que o Flamengo irá pagar 18 milhões de euros pelo Luiz Henrique, principalmente depois de ter investido muito dinheiro no De La Cruz, que tem tudo para dar certo no Flamengo, na minha opinião, e vai ter que pagar alto também pelo Matias Vinha e pelo Léo Ortiz. Então eu não acredito. Mas os próprios falaram isso. O Spindel
e o Braz. 3 negociações oficialmente que eles confirmam: Ortiz, Vinha e Luiz Henrique. Mas é evidente que o Flamengo está no mercado consultando outras situações. Inclusive, outra declaração que chamou muita atenção é que muitos jogadores não querem vir jogar no Flamengo porque tem medo de disputar posição com Arrascaeta, com De La Cruz, com Gerson. Palavras do Bruno Spindel. Isso aí, para mim, essa foi diretaça para o Gustavo Scarpa. Eu não tenho informação sobre isso, é uma dedução. Por quê? O Flamengo sondou realmente o Scarpa, demonstrou interesse pelo Scarpa, conversou com ele. E aí, tá a fim de voltar para o Brasil? Ele, no princípio, não queria, preferia ficar na Europa, mas ele sentiu que não ia se criar na Europa e falou, vou voltar. Aí o Atlético Mineiro apareceu, outro grande time, né? Imagina aí, você pode ter um time com o Zaratio, com o Scarpa, com o Hulk, com o Paulinho, é um grande time o Atlético. Porém, o Scarpa, ele chega no Atlético e ele é titular, incontestável. Não há dúvida que o Scarpa vai ser titular. No Flamengo, ele seria titular incontestável? Não. Ele teria que disputar a posição. E no esquema de jogo do Tite, até com uma possibilidade dele começar como reserva, né? Tem muito jogador que hoje tem um status de titular que tem que mostrar mais serviço, porque senão a concorrência será grande, pode perder a vaga no time do Tite. Então acho que esse recado aí foi direto para o Scarpa e também para outros jogadores que podem ter ficado pelo meio do caminho, né? Mas eles falaram que estão encontrando dificuldades, além das pedidas serem muito altas, porque o Flamengo hoje é sabidamente um time que tem uma situação financeira excelente, também por causa dessa situação. E eu não duvido nada. Agora, um cara que pensa assim, ele não se garante, né? Não se garante. Pode vir, pode brigar, pode ganhar a posição, mas prefere ir para um lugar onde vai ser titular absoluto. Perfeito, é um direito que todo mundo tem, fazer as suas escolhas. Mas eu achei curiosa essa declaração também do Braz e do Spindel. Inclusive, eles falaram, inclusive hoje um saiu fora. Será que é o Evander? Porque o Evander não foi citado como uma negociação oficial que o Flamengo está tentando. E no noticiário recente, o Evander tem aparecido bastante. Será que o Evander também pensou assim, vou para lá, sei não, vou ficar no banco, não vou jogar, melhor ficar por aqui no Portland? Será que foi isso? O certo é que o Flamengo está tentando contratar jogadores e irá contratar esses jogadores. A janela abriu agora, lá na Europa, dia 11 de janeiro. As negociações continuam envolvendo o Vinha e o Léo Ortiz, e o Flamengo vai trabalhar para ter esses 2 jogadores. São prioridades, pedidos do Tite, Léo Ortiz e Vinha, que são 2 ótimos jogadores. O Flamengo trabalhará muito para ter esse jogador. E também está buscando aquele cara ali para o lado direito, que é o Luiz Henrique. Isso aí me chama bastante atenção, porque o Flamengo já tem o Luiz Araújo ali, e ele pegou a número 7, não foi para o De La Cruz, foi para o Luiz Araújo. Por que o Flamengo está buscando um jogador ali para aquele lado? Tem esse menino Verton, que está indo bem na copinha e já joga ali há muito tempo, está amadurecendo, está sendo emprestado ao Santa Clara. Por que não, né, dar uma chance para o Verton? O próprio Matheus Gonçalves é um cara que pode fazer aquele lado lá do campo, né? Mas o Flamengo está procurando alguém para ali. E hoje foi confirmado que o Luiz Henrique realmente interessa e que o Flamengo está tentando a contratação dele. É um ótimo jogador, né? É um ótimo jogador, um jogador realmente de muita qualidade. Então, galera, a situação é essa. Não tem que inventar, não tem chute, não tem nada. Léo Ortiz, Vinha e Luiz Henrique. E está procurando um meia também, né? É isso que o Flamengo está buscando no mercado da bola. Outra declaração, olha, o Spindel e o Braz hoje estavam afiados, hein? Dorival Júnior, que na coletiva de apresentação da seleção brasileira, perguntado, né, sobre a não renovação com o Flamengo, aquela coisa toda, disse que a ideia dele
era que o time voltasse a treinar no dia 19 de dezembro. E ele foi chamado de mentiroso pelo Bruno Spindel. Falou que não. Falou que o Dorival deu o aval para que o time do Flamengo só se reapresentasse no dia 2 de janeiro. Na verdade, o Flamengo se reapresentou no dia 26 de dezembro, mas foi aquele me engana que eu gosto. Entre Natal e Ano Novo, os exames médicos, tira sangue, faz um negocinho aqui, outro ali. Na verdade, só começou a treinar para valer no dia 3, dia 4 de janeiro, e o Mundial de Clubes já estava ali logo no início de fevereiro. Tinha a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, aquela coisa toda, e ele foi chamado de mentiroso. Uma coisa que me chama muita atenção nessa história do Dorival é a seguinte: eu, inclusive, já tinha falado sobre isso, já sabia há algum tempo, e a informação veio de uma pessoa da diretoria do Flamengo, que eu tenho contato, e esta pessoa me falou: um dos motivos pelos quais o Dorival não renovou o contrato foi porque ele, junto com os jogadores, combinou que as férias seriam mais longas e que voltariam apenas no início de janeiro, mas aí chegaram a um acordo para voltar no dia 26 de dezembro. Isso foi combinado entre ele e os jogadores, foi o que essa fonte me falou. E que quando a diretoria ficou sabendo disso, ficou bastante irritada. Já existia uma dúvida em relação à performance do time que ganhou as competições, mas jogando num nível abaixo, e também a possibilidade dele ir para a seleção brasileira a qualquer momento, coisa que acabou se confirmando agora, mais de um ano depois. Esses foram os motivos para que o Dorival não tivesse o contrato renovado. Já tinham me falado isso há bastante tempo. Mas o que me chama a atenção é porque só agora, depois de mais de um ano, o Flamengo se pronunciou sobre isso. Porque pegou muito mal para o Flamengo. O Flamengo, ele saiu como vilão dessa história, né? O Flamengo não renovou o contrato do Dorival, uma injustiça e outras coisas mais, né? Muita gente usou isso para colocar para fora, né, aquele sentimento para torcer contra o Flamengo. Não, tá vendo? Não vai ganhar nada porque sacaneou o Dorival, aquela coisa toda. Mas por que a diretoria não falou isso na época? Isso é que me chama a atenção. Na época, em janeiro, olha, não renovamos com o Dorival. Mas, por que não renovou com o Dorival? Por isso e por isso. Esclarecia logo e já deixava tudo às limpas. O que aconteceu? O Dorival acabou saindo por cima dessa história. A torcida, é claro, e os jogadores, e ninguém queria que o Dorival saísse, porque ele tinha conquistado Copa do Brasil e Libertadores da América, mas a diretoria do Flamengo teve os seus motivos para não renovar, porque o Dorival ele não foi mandado embora. O Dorival não teve o contrato renovado. É algo que pode acontecer com qualquer profissional. Você tem um compromisso. Quando esse vínculo se encerra, você negocia se vai renovar ou não. Existiu uma negociação para renovar, mas de repente o roteiro mudou. Me lembro de entrevistas do presidente Rodolfo Landim dizendo o seguinte: olha, o Dorival ele renova a hora que ele quiser, a gente quer continuar com o Dorival, mas aí as coisas mudaram e o Flamengo achou melhor não renovar com o Dorival. E essa história que já tinham me falado, e eu tinha conversado com vocês aqui nas minhas redes sociais sobre isso, que ele tinha participado com os jogadores desta situação de esticar as férias e voltar só depois, caiu muito mal para a diretoria do Flamengo e por isso, além da situação da seleção brasileira, eles preferiram não renovar. Mas é o que me chama a atenção. Por que não falaram na época? Um ano depois, críticas e mais críticas e mais críticas e mais críticas e mais críticas. E o Dorival, é claro, vendo a parte dele, acabou se beneficiando dessa história, porque houve uma comoção, né? Porra, Dorival, aquela coisa toda. E aí ele falou, ele deu a versão dele, mas o Flamengo ficou calado. Por quê? Aí só falam agora. Estranho, né? Mas agora Dorival está na seleção brasileira, o Flamengo tem o Tite, e vida que segue. Mas que é estranho, é estranho.
me chama a atenção também o termo usado pelo Bruno Spindel. Ele foi forte. Normalmente, uma pessoa, quando fica indignada, ela defende o seu ponto de vista com força, usando palavras fortes. E foi o que ele fez. Ele visivelmente perdeu a linha. Ele saiu do seu rumo normal. O Spindel sempre é aquele cara tranquilo, zen. O Braz é o cara que toma a frente, que é mais polêmico. O Spindel não. Ele ficou pé da vida. Então, isso me chamou a atenção. Por que não esclareceram isso antes, gente? Por que não falaram isso no início de 2023? Por que deixaram para falar somente no início de 2024? Realmente é uma história esquisita. Silvinha já é jogador do Flamengo, mas que o Flamengo tentará ter o Vinha, fazer com que o Vinha venha, isso aí não tenha dúvida que vai rolar, né? Não sei. Sinceramente, não sei. E como eu falei aqui, eu só falo quando a informação é divulgada oficialmente ou quando eu tenho certeza da informação. Respeito aí o companheiro, o Flá Guerreiro, mas vamos aguardar. Eu, sinceramente, não tenho como confirmar essa informação, né? Mas que o Flamengo está tentando a contratação dele, isso aí foi confirmado hoje oficialmente. Sobre Vinha e Léo Ortiz, o Flamengo, o Nilmar, está tentando a contratação dos dois jogadores. As negociações seguem. Um clube lá da Rússia zoando um time brasileiro. Sabe o que é isso? Sabe o que significa isso? O Zenit lá da Rússia, ele vem acompanhando o Flamengo, tentando a contratação de vários jogadores. Ele sabe, o mundo hoje está interligado, o que acontece aqui no futebol da América do Sul, e é uma demonstração da grandeza do Flamengo. O Flamengo é um dos maiores clubes do mundo. Ninguém vai tacar pedra em árvore que não dá fruto. Para o Zenit, os caras lá em São Petersburgo zoarem o Flamengo, é porque o Flamengo é muito grande, gente. Realmente, o Flamengo está atingindo uma proporção impressionante. Vamos lá, galera. Eu vou falar aqui primeiro do De La Cruz, que foi apresentado oficialmente aí como novo jogador do Flamengo, vai usar o número 18, e ele disse: é um enorme prazer vestir as cores dessa grandíssima instituição. Foram muitíssimas complicações. A decisão sempre foi essa, de vestir essa camisa. Estar desse lado é um grande orgulho. Eles tomaram a decisão de querer contar comigo, contar com os meus serviços em todo momento. Eu sabia que me queriam aqui, disse De La Cruz. Braz foi, pegou o microfone e falou: o antigo clube, que no caso o River Plate, jamais quis sentar na mesa para ouvir qualquer tipo de proposta. Ele esteve toda a vida na seleção uruguaia, em todas as seleções de base. Ele é um jogador de Copa do Mundo, é campeão da Libertadores, é campeão argentino. É esse tamanho de jogador que a torcida do Flamengo merece. De La Cruz também falou sobre posicionamento em campo, porque fica a dúvida, como que ele vai jogar no time do Flamengo? E ele disse: em qualquer parte do meio campo eu me sinto confortável. É uma decisão do treinador de onde posso ajudar a equipe. Onde ele me colocar, tentarei ajudar a equipe com o meu melhor. Estava ansioso para me encontrar com os companheiros e com o staff. Tem muita gente trabalhando aqui. Com o passar do tempo, vou conhecendo todos. Esse é o ambiente que vamos trabalhar para conquistar coisas importantes. Pois é. Mas não foi só coisa boa. Infelizmente, teve uma parte ali que o De La Cruz acabou ficando constrangido quando perguntaram para ele sobre a derrota do River Plate em 2019 para o Flamengo na final da Libertadores. O De La Cruz fazia parte do elenco do River Plate. A gente pôde acompanhar ali, eu pelo menos assisti pela Flá TV, que ele ficou muito constrangido, mas não deixou de responder, e ele disse: não gosto de perder nada, ainda mais uma final de Libertadores. O sentimento era de decepção. Nós nos preparamos para ganhar a Libertadores, mas não conseguimos. Foi uma partida parelha. Tá aí
Mas eu acho que a pergunta de fato não cabia, não. Estamos falando, a gente está em 2024, vai perguntar de 2019, mas enfim, quem sou eu para criticar pergunta de colega de imprensa? Vamos falar agora sobre Bruno Spindel, porque ele falou sobre jogadores que deixam de aceitar o Flamengo com medo de não jogar ou não querer disputar posição no time do Flamengo. Ele diz o seguinte, abre aspas, o elenco do Flamengo é muito qualificado. Tem jogador que a gente consultou que não quer vir para o Flamengo com medo de não jogar. Jogador tem medo de não jogar e não quer disputar posição com a Arrascaeta, com De La Cruz, Gerson e com outros atletas. A dificuldade às vezes não é só financeira, disse Spindel. E aí o Marcos Braz pegou o microfone e falou, teve um agora, há pouco tempo. E aí, obviamente, gente, ele não citou nome, mas vamos lá. Foi uma indireta para o Gustavo Scarpa. Eu não acredito que o Marcos Braz irá comentar sobre isso. Eu não acredito que o Bruno Spindel irá comentar isso, confirmando isso. O próprio Bruno Spindel deu uma risada ali de canto de boca, mas claramente, pelo menos na minha opinião, assistindo a essa entrevista coletiva, foi uma indireta para o Gustavo Scarpa. Recentemente o Flamengo sondou o jogador, não fez proposta oficial, isso tem que ficar muito bem informado, proposta, papel não foi feito, mas o Gustavo Scarpa nunca ficou animado em jogar no Flamengo, porque sabia que a possibilidade de jogar, de ser titular, era pequena. E lá no Atlético Mineiro, o clube que ele vai defender a partir de 2024, ele certamente terá mais chances, mais oportunidades em jogar no time titular, porque, obviamente, se a gente for fazer uma análise dos dois elencos, o elenco do Flamengo é muito mais qualificado, sobretudo na posição do Gustavo Scarpa atualmente. Então, indireta para o Gustavo Scarpa aí na entrevista coletiva. Spindel também falou sobre as negociações em andamento. Abre aspas. O Flamengo não vai pagar o preço errado. Existe o tempo, existe a janela. O quanto antes o atleta estiver aqui é melhor, mas a gente tem feito e faz tudo em conjunto com o treinador. Se eu preciso demorar um pouco mais para trazer o atleta, é óbvio que eu converso com o Tite. O principal é ser assertivo. Tem que ser atleta que sabe lidar com a grandeza do Flamengo. A pressão de ganhar domingo e quarta. Tem 3 nomes que todo mundo sabe que o Flamengo tem interesse. Léo Ortiz, Matias e Luiz Henrique. São negociações muito difíceis que estão tomando tempo e a gente vai trabalhar o melhor possível para ter o desfecho positivo. Pois é, as negociações estão travadas por conta de valores. O Flamengo não entrou em acordo ainda com o Red Bull Bragantino, o Flamengo não entrou em acordo com a Roma por conta do Vina, e o Flamengo também não entrou em acordo ainda com o Betis pelo atacante Luiz Henrique. E também teve um momento tenso na entrevista coletiva, porque os dirigentes do Flamengo desmentiram o Dorival Júnior. Em entrevista no fim do ano passado, Dorival Júnior afirmou que sua comissão técnica, lá em 2022 para 2023, gostaria que o grupo se reapresentasse em 19 de dezembro daquele ano, após a parada da Copa do Mundo do Catar. Isso quando o Dorival ainda era treinador. E ele disse o seguinte: nossa comissão técnica não tem nada a ver com essa decisão e, pelo contrário, tinha uma opinião que foi externada em reunião após o título em Guayaquil. Nosso desejo era de que os jogadores se reapresentassem no dia 19 de dezembro. Realmente foi um tema com vozes discordantes e decidimos para bater o martelo após a definição da renovação, porém não abriria a mão desse retorno dia 19. E aí hoje, Braz e Spindel deram a versão deles, chamaram até o Dorival, falaram até, é mentira dele, presta atenção. Roupa suja se lava em casa. Tema que é tratado aqui dentro, a gente não coloca para fora. Já que ele colocou da questão das férias de 2022, jamais foi a posição dele e da comissão técnica voltar dia 19 de dezembro, afirmou Spindel. Braz pegou o microfone e falou, é mentira dele, no caso, Dorival Júnior. Logo em seguida, Marcos Braz foi questionado sobre a renovação de contrato do Gabigol. Para quem não sabe, o empresário do Gabigol disse que já tem um acordo com a diretoria do Flamengo para renovar o contrato por mais 5 anos, com aperto de mão, ligação para os pais do Gabigol, dizendo parabéns pela renovação de contrato. Mas isso foi feito desde outubro e até então não foi assinado o novo contrato da renovação de contrato do Gabigol. E aí o Marcos Braz foi questionado e ele, pelo menos, ele desmentiu, negou o acerto. Após o título de 2022, a gente já estava na construção do novo contrato. Foram negociações difíceis que se estenderam e estão até hoje.
Eu não vou falar da situação que está em curso. Ele tem 1 ano de contrato. A gente está conversando. Eu não vou me estender em relação a isso. Na parte esportiva, é redundância falar. Ele chegou questionado, mas deu super certo. É ídolo do Flamengo, eu tenho certeza absoluta que as coisas vão se resolver na hora que tiver que ser resolvido. O Gabriel vai estar aqui de coração, como ele já está. Qualquer tipo de questionamento dos empresários em que se está demorando mais ou menos, a gente vai resolver. Pois é, tá aí. Sobre Evander, Bruno Spindel foi questionado e ele falou: o que tem hoje, a palavra hoje, dia 12 de janeiro, é negociação com Léo Ortiz, Vina e Luiz Henrique. Hoje não tem negociação com o Evander. Então, a gente supõe que o Flamengo desistiu do Evander, porque dias atrás o Marcos Braz disse que tinha uma negociação em andamento que o Evander interessava. Inclusive a gente trouxe as informações, não só eu, mas outros jornalistas que acompanham o dia a dia do Flamengo. O Flamengo formalizou uma proposta ao Portland, inclusive um dirigente do Portland confirmou a proposta e disse que negou a proposta e que não quer vender o Evander. E hoje o Bruno Spindel diz isso. Então, desistiram ou não estão falando a mesma língua. É óbvio que eles falam a mesma língua, então a gente supõe aí que o Flamengo desistiu da contratação do Evander. Outro assunto é que Santos não vai mais ficar no Flamengo até o fim de janeiro, como existia um pré-acordo. O Fortaleza pediu, o Santos também entende que é melhor ele viajar logo, e ele já rescindiu com o Flamengo, vai se apresentar ao Fortaleza domingo. Ele já deve viajar para segunda, finalizar todo o imbróglio, toda a situação lá com o Fortaleza e assinar o contrato dele válido por 3 anos. Para finalizar o nosso vídeo, Thiago Maia. Os dirigentes do Flamengo foram questionados se o Internacional de fato tem interesse, se chegou alguma proposta, e eles confirmaram a informação que eu falei aqui. Até o momento, o Internacional não formalizou proposta. Se existe o interesse, está apenas no interesse com o jogador, conversando com o jogador. No Flamengo, nenhuma proposta foi feita. E eles disseram